A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 236 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos iniciando hoje o estudo do livro do profeta Ezequiel. Amém? A nossa porção diária de hoje vai do capítulo de número 1 até o capítulo de número 4. Amém? E o nosso texto devocional de hoje, eu espero que você faça essa leitura, que você medite aí na palavra do Senhor. Eu creio que Deus irá falar poderosamente ao seu coração. Amém? E o nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo 2, dos versos 1 e 2, amém? E a palavra do Senhor nos diz assim: Esta voz me disse, filho do homem, fique em pé e falarei com você. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé. E ouvi aquele que falava comigo. Amém? Bom, esse é o terceiro dos 4 profetas considerados maiores, Então, esses profetas são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Eles são os profetas maiores. Passado Daniel, nós iremos entrar no período da Bíblia aqui, não cronologicamente, iremos falar dos profetas menores. Amém? Bom, o que esses profetas têm de diferente dos demais? Não muita coisa. É porque os seus livros são mais extensos do que os outros, ou seja, eles profetizaram mais mensagens do que os demais profetas. Então eles não são maiores em obras, nem em grandeza, nem em espiritualidade. Não, é apenas porque os seus livros são maiores. Então se dá o nome de profetas maiores. Bom, nós vimos aí que Deus ele havia começado a falar do cativeiro babilônico por meio do profeta Isaías. Jeremias deu continuidade e viu Jerusalém ser sitiada e ser destruída. O profeta Ezequiel, ele vai profetizar lá dentro da Babilônia. Enquanto Jeremias profetiza para a parte pobre dos judeus que ficaram na Judéia, então Jeremias fica com a parte pobre, com aqueles que sofreram fome, sede. O profeta Ezequiel ele vai ficar com o povo que estava no meio das cidades da grande Babilônia. E Daniel ele vai profetizar dentro dos palácios, no meio do povo rico, da Babilônia e dos judeus. Daniel está entre a classe real, aqueles que eram mais nobres, das famílias mais nobres de Judá. Então Ezequiel ele tem uma mensagem para aqueles que estão cativos na Babilônia. E um pouco diferente dos demais profetas, ele começa falando da glória de Deus que ele vai ver na beira do rio Quebar. Esse profeta Ezequiel, assim, começa o seu ministério, na verdade, como sacerdote. Então, nós temos aqui um profeta que ele exercia o ministério sacerdotal na casa de Deus, mas também era profeta do Senhor. O nome Ezequiel significa Deus fortalece e ele é filho de Buzi. Ele começa então lá na beira do rio Quebar vendo a glória de Deus. E é interessante que a glória que ele viu trazia sobre ele como um vento impetuoso, uma grande nuvem que estava envolvida no meio de fogo, e rodeada de resplendor. E tudo isso, no meio de tudo isso, brilhava algo como metal. E do meio disso tudo saía fogo, E ele vai ver então 4 seres viventes, uma figura extremamente assustadora, aos olhos humanos. E esses 4 seres viventes, eles pareciam um ser humano. Eles tinham 6 asas e cada 6 asas, de dentro delas saía um braço.
Esses seres viventes estavam dentro de rodas enormes, né? E essas rodas estavam repletas de olhos. E essas rodas faziam com que eles se movessem com grande velocidade, com grande estrondo. O barulho das suas asas era como o barulho de um exército, o barulho de muitas águas, era como a voz do Senhor, né? E cada um desses seres tinha 4 rostos. Um rosto era de homem, o outro de leão, o outro de boi e o outro de uma águia, né? Acreditamos nós que cada um desses rostos representam alguma coisa. A maioria das pessoas entende que cada um desses rostos dos seres viventes apresentam uma das formas em que Jesus seria apresentado no Novo Testamento. Por exemplo, o homem mostra o que Lucas apresentou sobre Jesus. Então Jesus no Evangelho de Lucas veio como Deus encarnado, né? Como o homem, um Deus Espírito que encarnou na humanidade, né? Então ele se fez carne como nós, amém? O rosto de leão mostra o Evangelho de Mateus, aonde Mateus apresenta um Jesus que é rei, né? O rei de Israel, aquele que vem da descendência de Davi, o leão da tribo de Judá, né? Esse é a faceta do rei. O boi é aquele que é apresentado no Evangelho de Marcos, um servo sofredor, né? Alguém que está carregando o jugo, alguém que está carregando a carga de outro alguém, né? Então esse é o Cristo sofredor. E a águia representaria então o Evangelho de João, aonde Cristo é apresentado um Deus que é exaltado nas alturas, que estava com ele no princípio e que no final retorna a estar com o Pai e é glorificado. Amém? Bom, lá no capítulo de número 1 ainda, ele tem uma visão da glória divina, né? E nós vimos que a semelhança do que ele viu acima dos querubins, ou melhor dizendo, né, dos seres viventes, havia algo como que um chão, né? E era extremamente brilhoso, né? Parecia safira, a espécie do trono. E lá no trono ele viu algo parecido como um homem. E esse homem brilhava como fogo, né? E ao redor de tudo isso tinha algo como um arco-íris. E tudo isso, segundo Ezequiel, era a aparência da glória do Senhor, né? E quando ele viu isto, ele meio que desmaiou, né? Ele caiu com o rosto em terra, porque a carne dele estremecia diante da visão que ele teve do Senhor. Então nós chegamos no nosso devocional. Ezequiel está prostrado, ele está amedrontado diante do que ele está vendo, né? Um Deus glorificado e os seres viventes que representam a glória, a majestade de Deus, né? E é interessante que esses seres vivem a serviço do Senhor. Então o Senhor disse para Ezequiel, filho do homem, que é uma expressão que vai ser muito usada no livro de Ezequiel, fique em pé e falarei com você. Precisamos dar atenção ao que Deus quer nos falar aqui. Lógico que, com muita clareza, Ezequiel precisava realmente se levantar para que Deus falasse com ele. Mas se você for observar, ele só vai ficar de pé quando o Espírito do Senhor entrar dentro dele. O que Deus quer nos ensinar aqui através desse devocional hoje? Deus não pode falar com pessoas que estão prostradas, ou seja, pessoas que não são movidas pelo Espírito. Deus não pode enviar pessoas que o Espírito Santo não as colocou de pé. Tem muita gente de pé, ou seja, muita gente trabalhando no reino de Deus, que não foi o Espírito quem as levantou. Tem muitas pessoas exercendo cargos, funções, falsos chamados, falsos ministérios, que não foi Deus quem os chamou e muito menos quem falou com eles e muito menos o Espírito Santo é quem os colocou de pé. Se o Senhor desejar falar comigo, se o Senhor desejar falar com você e nos enviar a uma obra, nos dar um trabalho nas nossas mãos, primeiro Ele vai desejar falar conosco. Mas para que Ele fale conosco, o Espírito dele precisa nos colocar de pé. Que nessa manhã o Espírito Santo nos coloque de pé, para que assim nós possamos ouvir a voz de Deus.
Na carta de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que aquele que tem o Espírito de Deus compreende a tudo e entende a todos. Ou seja, o Espírito Santo nos capacita para entender os homens, as situações e circunstâncias que nos cercam e ouvirmos a voz de Deus. Lá em Apocalipse diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Senhor. Então, nós precisamos estar de pé, mas quem tem que nos levantar para a obra de Deus é o seu próprio Espírito. Então nós vamos ver que Deus vai levantar Ezequiel exatamente como levanta Isaías e Jeremias, para um povo rebelde, não é para um povo estrangeiro. E Deus é bem categórico que se Deus tivesse levantado Ezequiel no capítulo 3 para um povo rebelde, esse povo rebelde ouviria, ou seja, um povo ímpio, mas Judá não vai ouvir a voz do Senhor. Então, nós vamos ver aí no capítulo número 3 e no verso de número 16, que depois de 7 dias de Ezequiel ter tido uma experiência com o Senhor, ele ficou 7 dias sentado, perplexo, sem comer e sem beber, por causa das visões que ele tinha tido. E depois desses 7 dias veio a palavra do Senhor, mostrando para ele com muita clareza como seria o seu ministério. E Deus falou que colocou ele sobre a casa de Israel como um atalaia. O que é um atalaia? O atalaia é um vigia, é um sentinela, é alguém que deve estar atento, olhando, e quando vê um perigo, anuncia para as pessoas. Então Ezequiel estava anunciando um perigo eminente, o mesmo que Jeremias e Isaías já vinha anunciando no passado, mas o povo não queria dar atenção. Então agora Ezequiel é colocado como um atalaia, como um vigia lá na Babilônia, para profetizar para aqueles que foram levados por não terem ouvido Jeremias e Isaías lá nas terras de Judá e Israel. Amém? Quem sabe o Senhor tem te levantado como atalaia aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde você ajuda outras pessoas, para que você venha alertá-las a respeito da vinda do Senhor e da salvação que Ele tem proposta para todos os que creem. Amém? Depois nós vamos ter no capítulo 4 algumas simbologias sobre o cerco de Jerusalém. Primeiro Deus usa um tijolo, depois Deus usa uma assadeira de ferro. Em ambas as simbologias, Deus manda cercar tanto o tijolo como a assadeira, e ali representaria o cerco de Jerusalém. Depois Deus fala para Ezequiel deitar sobre o lado esquerdo do seu ombro e descansar ali durante alguns dias. E isso representaria a quantidade de dias em que a maldade do Senhor, a maldade de Israel, seria visitada pelo Senhor. Depois ele manda Ezequiel deitar do lado direito, e isso representaria a maldade de Judá, que seria visitada também durante os anos que ainda restavam. Amém? Que o Senhor possa falar poderosamente conosco, como ele falou com Ezequiel. Outra coisa interessante para se destacar: ninguém pode ouvir a voz de Deus se o Espírito não o levantar, como nós já vimos. Outra coisa interessante: ninguém pode anunciar a palavra de Deus se ele não se alimentar da palavra primeiro, porque lá no capítulo 3, Deus disse para Ezequiel comer um rolo. E é interessante que esse rolo, ao princípio, parece ser doce como mel, e depois ele descobre que esse rolo é amargo como fel. Assim é a palavra de Deus. Quando alguém começa a estudar ela, ele vai todo empolgado, feliz, animado, porque ela parece ser doce. Mas quando ele começa a descobrir as verdades que ela denuncia sobre nós, que são os nossos pecados, então ele começa a descobrir a amargura dessa palavra. Então ninguém que tem essa experiência, ninguém que entende o que realmente a Bíblia Sagrada quer nos ensinar, que é sobre o arrependimento do pecado e a salvação das nossas almas, essa pessoa não pode anunciar. Porque como você vai falar de algo que você não ouviu, que não entrou no teu coração e que não mudou a tua vida? Amém? Que essa palavra entre no seu coração, mude a sua vida, para que você possa ser um atalaia do Senhor. Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar juntamente com você nessa manhã. Abra o seu coração, feche os seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos tem dado de estudarmos a sua palavra, de ouvirmos a sua voz e de anunciá-los elas para as pessoas que querem aprender mais de Ti. Que o Senhor continue nos abençoando, nos perdoando o pecado e que se o Senhor deseja nos usar, que o Senhor nos coloque de pé com o Teu Espírito, que o Senhor nos dê da Tua palavra para nos alimentar como o Senhor tem nos dado todas as manhãs e que nós venhamos degustá-la com prazer para que nós possamos ter o que falar para aqueles que se aproximarem de nós. Seja conosco nesse dia e nos abençoa, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Senhor Jesus. Se você tem gostado do nosso trabalho, deixa o like, compartilhe com alguém que precisa e se inscreva no canal, caso você ainda não esteja inscrito. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha um ótimo sábado.